As múmias estão entre os testemunhos mais impressionantes e assustadores da era egípcia antiga. Parece que os habitantes dos reinos faraônicos conseguiram enganar a morte. Como parte de um complexo processo de mumificação, o corpo do falecido foi preservado de tal forma que escapou da decomposição natural por séculos, até milênios. Com o tempo, os pesquisadores conseguiram redescobrir muitas múmias. Os cadáveres com seus túmulos magníficos e seus preciosos bens funerários nos dão uma visão viva dos rituais sagrados de morte dos antigos egípcios. No entanto, alguns túmulos e as múmias ali enterradas sempre foram suspeitos de terem sido sujeitos a maldições cruéis. Quer acreditamos em magia mística ou não, as emocionantes descobertas de múmias que estamos prestes a compartilhar com você no vídeo de hoje serão, sem dúvida, estranhas, surpreendentes e até perturbadoras às vezes. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para receber mais vídeos. Você quer saber do que se tratam essas descobertas emocionantes? Então fique ligado e veja por si mesmo. Lady Rai. O ano é 1871, quando um grupo de 3 irmãos rastreia o chamado esconderijo da múmia, de Deir el-Bahari. Aparentemente, o complexo da tumba oculta já havia sido estabelecido durante a 22ª dinastia, ou seja, entre os anos 945 e 715 a.C. Na verdade, o complexo foi usado para proteger contra ladrões de túmulos, então o fato de os irmãos terem decidido, após sua descoberta, manter sua descoberta em segredo e abusar da antiga tumba como uma fonte de renda bem-vinda, parece ainda mais triste. Então aconteceu que muitos objetos das sepulturas foram oferecidos para venda privada. Depois que as autoridades tomaram conhecimento das atividades dos irmãos e prenderam 2 deles, eles finalmente cederam e revelaram o local de sua descoberta. Um total de cerca de 40 sarcófagos e 6.000 outros objetos foram recuperados do esconderijo da múmia e do armazenamento da família. Entre os mortos enterrados aqui há milhares de anos, estava uma múmia que mais tarde seria conhecida como Lady Rai. As inscrições nas faixas de múmias mostravam que a falecida havia servido na casa de uma importante família governante durante sua vida. Ou seja, como enfermeira da filha do rei Amosé-Nefertari. Dada a incrível condição em que o corpo se apresentou depois de todo esse tempo, Lady Rai entrou para a história como um dos exemplos mais impressionantes da arte egípcia de embalsamamento. As investigações mostraram que a ama de leite de aproximadamente 1,5 metro de altura tinha entre 30 e 40 anos e sofria de arteriosclerose. Atualmente, a múmia está em exibição no Museu Egípcio do Cairo. Múmias de animais. Quão profundamente enraizado o culto da morte estava na vida dos antigos egípcios, fica claro quando consideramos que não apenas os humanos, mas também os animais, foram mumificados e enterrados com honra. Como os egípcios não queriam ficar sem seus amados animais de estimação na vida após a morte, eles eram frequentemente mortos após a morte de seus donos e mumificados. Não importa se cães, gatos, macacos, crocodilos ou pássaros. Todos os animais aos quais os egípcios atribuíam um status especial, ou mesmo sagrado, foram conscientemente preservados após sua morte. Em alguns casos, os animais foram embalsamados de forma tão elaborada quanto os poderosos faraós, um processo cerimonial que levou 70 dias completos. Algumas múmias de animais teriam sido até encontradas em caixões dourados ou com riquezas. Além das múmias de gatos e falcões, mussaranhos preservados também eram encontrados com frequência. Por um lado, os pequenos roedores eram consideradas criaturas sagradas na época. Por outro lado, os pesquisadores supõem que eles deveriam servir de alimento para as aves de rapina e gatos na vida após a morte. Ramsés II. Morrendo em 1213 a.C., Ramsés II ainda é considerado um dos chefes de estado mais longevos de todos os tempos. O antigo faraó egípcio esteve no poder por um total de 66 anos. Além disso, o rei também é considerado um dos governantes mais importantes que o Antigo Egito já viu. Durante seu reinado, o império experimentou um apogeu econômico e cultural que nenhum outro faraó jamais alcançaria novamente. Finalmente, em 1881, os pesquisadores conseguiram redescobrir a múmia de Ramsés II.
graças à ajuda da já mencionada família de ladrões de túmulos. De fato, além da ama de leite, havia também numerosas múmias de faraós importantes no esconderijo secreto, que havia sido exumado e reenterrado em uma cova supostamente segura. No entanto, os responsáveis estavam preocupados que o túmulo pudesse em breve ser alvo de outros ladrões. Por esta razão, eles decidiram limpar o local. Com a ajuda de 300 trabalhadores, as autoridades conseguiram levar as dezenas de múmias e seus bens funerários em um barco a vapor com destino ao Cairo em apenas 2 dias. Algum tempo depois, o corpo de Ramsés foi examinado pelo egiptólogo francês Gaston Masperot. No entanto, o pesquisador trabalhou com tanta pressa e descuido que a múmia foi danificada inúmeras vezes. Mesmo no período que se seguiu, em que o cadáver foi mantido no Museu Egípcio do Cairo, sua condição continuou a se deteriorar. As condições em que foi armazenado eram tudo menos ótimas. Portanto, foi tomada a decisão de trazer o corpo do rei para o Louvre em Paris, a fim de prepará-lo profissionalmente. Inacreditável, mas verdadeiro. Embora o faraó estivesse morto há mais de 3.000 anos, ele precisava de um passaporte válido para entrar na França, e de fato, ele recebeu o documento em 1974. O governante finalmente chegou à França em 26 de setembro de 1976, onde ele foi saudado com todas as honras militares. A partir de então, quase 100 especialistas se dedicaram à tarefa de reconservar a múmia e examiná-la detalhadamente. Descobriu-se que o rei tinha cabelos ruivos e tinha cerca de 85 anos. Nos últimos anos de sua vida, Ramsés II dependia de uma bengala como resultado de um problema crônico nas costas. Além disso, os especialistas obtiveram muitos insights inovadores sobre as técnicas de mumificação egípcias antigas. Depois que o trabalho foi concluído, a múmia foi levada de volta ao Cairo, onde mais uma vez se tornou uma das exposições mais importantes do Museu Egípcio. Tutancâmon. Em 1922, uma sensação mundial absoluta fez manchetes internacionais. O pesquisador britânico Howard Carter realmente conseguiu rastrear o túmulo quase intacto de Tutancâmon. Embora o local de descanso final do faraó estivesse repleto de tesouros preciosos e fosse mais rico do que os de outros governantes, a redescoberta da tumba é particularmente conhecida por uma história em retrospecto: o desencadeamento da maldição dos misteriosos faraós. Como resultado, os túmulos dos antigos reis egípcios foram cobertos com feitiços sombrios que mergulham qualquer um que se atreva a perturbar a paz do faraó em uma ruína mortal. É dito que a maldição foi imortalizada em uma tábua de barro, mas hoje não há vestígios de tal objeto. Não importa se acreditamos ou não em poderes demoníacos, é indiscutível que eventos misteriosos ocorreram depois que o túmulo de Tutancâmon foi aberto. Vamos apenas olhar para o destino que se abateu sobre Lord Carnarvon. Com seus fundos, o aristocrata britânico tornou possível a redescoberta da tumba em primeiro lugar. Ele não estava mais vivo 6 semanas depois de dar uma olhada no local. No momento em que o britânico morreu, a energia caiu em todo o Cairo, e seu cachorro favorito teria morrido naquele exato momento. Oficialmente, Lord Carnarvon morreu como resultado de uma infecção. Uma picada de mosquito infeccionou enquanto ele se barbeava. Dentre os moradores, no entanto, ainda há rumores de que ele realmente foi vítima da maldição do faraó. Mas este não foi o único incidente intrigante. Nos anos que se seguiram à descoberta, muitos que visitaram o túmulo tiraram a própria vida. Outros sucumbiram a uma doença súbita ou foram encontrados sem vida. O mito assustador contribuiu para a decisão de não exibir o corpo de Tutancâmon em um museu. Na verdade, o governante é o único faraó descoberto, ainda em seu túmulo original. Ele agora descansa lá, em um caixão da plexiglass, com ar-condicionado. KV-21A. Uma múmia com o nome de KV-21A é provavelmente a mãe dos filhos natimortos de Tutancâmon. O grande mistério que acompanha essa descoberta reside no fato de que essa mesma múmia não pôde ser identificada como Ankhesenamun. Esta era a irmã e esposa real de Tutancâmon. No túmulo do lendário faraó, havia algumas representações que indicam que o casamento entre irmãos foi consensual e amoroso. No entanto, é incerto se esta é uma representação real da realidade ou uma variante idealizada. Os 2 fetos falecidos, que também foram enterrados na tumba de Tutancâmon,
morreram no 5º e 8º mês de gravidez, respectivamente. Mas quem era a mãe dessas crianças, cujo caixão leva o nome científico KV-21A? Quando o túmulo correspondente foi descoberto em 1817, por Giovanni Belzoni no Vale dos Reis, continha 2 cadáveres femininos. O que KV-21A e B tinham em comum eram que ambos sofriam de graves deformidades congênitas. Embora o crânio e a parte inferior de perna de KV-21A estivessem faltando, os pesquisadores conseguiram reconstruir que ela media cerca de 1,62 metros quando estava viva. No entanto, quem era a mulher e onde está localizada a tumba de Ankhesenamun ainda é um mistério não resolvido. Múmia de 3.800 anos. Alguns anos atrás, os arqueólogos no Egito conseguiram acertar na mosca novamente. Foi assim que os pesquisadores rastrearam a tumba de 3.800 anos, da família de um poderoso governador. Em detalhes, a equipe da Universidade de Jaén, na Espanha, encontrou 2 sarcófagos, um dos quais ainda continha uma múmia. De acordo com a tradição da época, vários bens funerários foram colocados com o falecido, incluindo figuras de madeiras de barcos e pessoas. Uma inscrição revelou que este é o túmulo de Shemai, um irmão de Saremput II. Durante sua vida, ele foi o prefeito e sumo sacerdote da cidade mais ao sul do império. Costumes perturbadores. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em todas as coisas incríveis que foram feitas às múmias ao longo do tempo. Antes que fique realmente nojento, vamos começar com um costume estranho, mas bastante inofensivo. Durante o século XIX, uma verdadeira egiptomania se desenvolveu na Europa. Tudo que vinha do reino dos faraós era considerado empolgante, exótico e altamente cobiçado. Fascinadas pelos relatos de pesquisadores e soldados, as chamadas festas de múmia viraram moda, principalmente na Inglaterra. Nessas reuniões, os nobres se reuniam com seus amigos para desembrulhar múmias juntos. Os convidados da festa muitas vezes esperavam encontrar objetos valiosos, como medalhões místicos ou joias brilhantes, sob os trajes milenares. Outros só queriam ficar arrepiados, então desembrulhar as múmias era muitas vezes acompanhado pela narração de histórias de terror arrepiantes. Mas o que os lordes ingleses realmente fizeram quando suas festas bizarras acabaram? Bem, alguns deles decidiram manter a múmia sem mais delongas como uma decoração perturbadora. Outros a colocaram à venda. As vestes e qualquer outra coisa considerada inútil acabou no lixo. No entanto, o costume que surgiu na Europa no início dos anos modernos levou o culto das múmias ao extremo. Na verdade, alguns profissionais médicos da época acreditavam que comer múmias raladas era saudável. Não importa se é um ataque cardíaco, envenenamento, náusea ou tuberculose, uma colher de pó de múmia aliviaria o sofrimento. No entanto, o médico da corte francesa Ambroise Paré alertou contra comer múmias já no século XVI. Assim, o pó causaria dores de estômago, vômitos, problemas cardíacos e, por último, mas não menos importante, um mau hálito insuportável. Como ainda se acreditava que os corpos tinham poderes mágicos, o pó de múmia estava em grande demanda até o século XIX. Uma olhada no Egito mostra que as pessoas de lá não lidavam muito melhor com os corpos antigos de seus ancestrais. Curiosamente, as múmias eram consideradas um excelente combustível lá. Até os trens às vezes eram abastecidos com múmias. A verdade sobre a arqueologia egípcia. Maldições deliberadas, mortes estranhas, portas escondidas e tumbas perdidas. A história do Egito Antigo está cheia de mistérios e eventos inexplicáveis, que podem nunca ser totalmente compreendidos. Para o mundo exterior, isso faz parte da isca que nos mantém implorando por mais respostas sobre esse momento perdido da história. Mas para os egiptólogos e pesquisadores, é exatamente isso que faz com que eles percam tanto sono à noite, enquanto tentam desesperadamente juntar os fragmentos perdidos desse momento do tempo. À medida que mais mistérios continuam a ser desvendados, surgem ainda mais mistérios que permanecem inexplicáveis. Na verdade, está se tornando cada vez mais improvável que possamos realmente juntar as peças da história esquecida desta era há muito tempo perdida. Parece que sempre pode haver algo mais para resolver quando se trata do Egito Antigo. Por exemplo, e quanto ao salão de registros há muito perdido? Este edifício misterioso ainda existe, e em caso afirmativo, que segredos podem estar escondidos dentro dele?
Há muito se teoriza que uma biblioteca egípcia cheia de relíquias antigas está enterrada em algum lugar nas ruínas do Antigo Egito. Mas onde poderia estar? Além disso, que tipos de segredos e mistérios esse prédio poderia ajudar a resolver? Muitas pessoas acreditam que, entre outras coisas, o salão de registros pode conter as respostas para as pirâmides egípcias. Afinal, os egípcios eram conhecidos por escrever praticamente tudo. Então, por que eles não têm registro escrito de uma de suas maiores conquistas de todos os tempos, as pirâmides? Na verdade, há uma chance de que o salão de registros nem exista. Afinal, a história nada mais é do que um mito que ainda precisa ser apoiado por evidências concretas. No entanto, os pesquisadores estão esperançosos de que, um dia, eles possam finalmente acabar com esse mistério e, por sua vez, ajudar a resolver vários outros mistérios egípcios também. O tempo dirá, mas por enquanto, os pesquisadores continuarão coçando a cabeça e procurando pistas. Bom, pessoal, agora é a sua vez. O que você acha dos achados das múmias e dos costumes perturbadores do passado? Já estamos ansiosos pelos seus comentários. Se você gostou do nosso desvio para o reino misterioso das múmias, por favor, deixe seu like. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para nunca mais perder nenhum de nossos outros vídeos. Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia e até a próxima!